escatologia, Apocalipse é um livro escatológico, porém existem outros textos na Bíblia que também são escatológicos, então não é só Apocalipse, né, que é escatologia. Então, a princípio, o livro foi feito para ser estudado o livro de Apocalipse, né? E só que na grade curricular de vocês, a teologia sistemática está no nível básico e não tem, vocês podem observar na grade curricular, não tem um livro que vá falar sobre escatologia, vai mostrar os eventos escatológicos. Então o Elton pediu para nós fazermos esse acréscimo aí, e para a glória de Deus temos participação nesse livro aí, né? Isso é bênção, tanto na revisão quanto na produção teológica de alguns conteúdos. Vocês são os primeiros alunos que estão recebendo este livro, né? Eu fui ver lá no estoque, quando eu fui dar uma olhada no estoque, lá não tinha nenhum livro de Apocalipse, né? E fizemos aí, entreguei para ele na segunda passada, né? Daí leva uma semana para ser feito. Acredito que ele pegou ou ontem à noite ou hoje, né? Que ele foi para Curitiba e pegou. Então vocês são os primeiros a terem um conteúdo novo. Inclusive, segunda-feira passada eu lecionei, a pedido de um amigo lá na praia, eu lecionei a lição 3 deste livro, no livro antigo ainda, né? Então, espero que vocês gostem do acréscimo que foi feito. Eu mostrarei para os irmãos aquilo que foi acrescentado. Foram algumas interpretações que faltaram, algumas posições novas, né? Porque estavam ainda com linhas de pensamento dentro da visão escatológica antiga, e hoje nós temos uma visão um pouco melhor, graças a Deus. E também os conteúdos de escatologia ali, tanto 1, 2, 3 e 4 em cada livro. Cada lição foi nossa contribuição, né, para o livro. Eu louvo a Deus por ter esse privilégio e essa oportunidade, né? Por isso que eu fiz questão de pedir para o Elton me manter aqui neste livro também, né? Para já falarmos, né, daquilo, né? E espero que ajude os outros professores que vão usufruir desse conteúdo, né? Que ajude ele, que eles compreendam, né? Eu fiz o máximo para escrever de uma forma que as pessoas vão compreender, porque eu compreendo o que eu escrevi, né? Agora eu fiz o máximo para transmitir assim uma clareza. Depois os irmãos aí, ao vocês irem lendo o livro, vocês deem esse feedback para nós também, né? Não entendi, mesmo que não seja eu que tenha escrito, mas dê um feedback, eu não compreendi muito bem isso. Será de grande ajuda para mim, porque daí eu vou melhorar. Até tem coisas que eu vou falar aqui que eu não coloquei, porque precisa de uma linha de raciocínio desenvolvida no momento que está lecionando, que se eu fosse colocar no livro, tenho certeza que alguns não têm posse, né, desse conhecimento e não compreenderiam. Então tem coisas que não dá para colocar, mas que vocês vão pegar aqui na aula, pode ter certeza. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, ele trabalhava de vigia aqui, ele morava na Vila Guarani, congregava aqui na Vila Guarani. Ele, inclusive, é escritor de alguns livro de bibliologia aqui, e também sobre família. Ele escreveu uns 2, 3 livros já lançados Ele não está mais morando aqui, ele foi para o norte. Ele era evangelista aqui, né? Ele era evangelista na Assembleia de Deus. Foi meu professor no bacharel. Camarada é extraordinário, né? No estudo, na escrita, é exímio, né? Então, muito bom mesmo. Ele tem, acho que, mais um livro no livro de bibliologia dele, e acredito que relações humanas e psicologia no médio, foi mudado o conteúdo também, veio o conteúdo dele. E deve ter mais escrito por aí, certo? Irmãos, escatologia, doutrina das últimas coisas, né? Eu falei escatologia aqui, não expliquei. Escatologia é doutrina das últimas coisas, né? Doutrina do futuro, né? Sobre as coisas futuras que hão de acontecer, que nós vamos analisar. A princípio, irmãos, nós vamos estudar basicamente o capítulo 1 de Apocalipse, com algumas outras coisas aí acrescentadas à escatologia e algumas interpretações. Então não se assuste se eu não pegar muito no livro, até porque, como eu já fiz a revisão, o conteúdo já está bem intrínseco em mim, mas nós vamos seguir a Bíblia junto com o livro, você vai ver que vai estar igual ali. Então,
uma das coisas que eu aprendi com vários mestres, não foi um mestre que me ensinou, foram vários mestres que me ensinaram, que a gente não se lê o livro na sala. Isso daí é um desrespeito para o aluno, né? Para com o aluno. Porque o livro você tem em casa, uma leitura, eu vir aqui e ler, seria bem imprudente da minha parte. Eu falo isso porque com conhecimento de causa mesmo, não desmerecendo nenhum professor. Sempre procurei orientar os professores na escola dominical lá, sempre procurei, mas a igreja tem uma mania, né? Eu não sei onde que aprenderam, né? Que a gente, na escola dominical, não sei se vocês já viram isso, a gente pedia para alguém ler, a pessoa lia, depois o professor lia de novo e explicava. Então, por que pediu para ler se ele vai ler de novo, né? Então, isso aí por tradição passou. Eu vi diversos professores da escola dominical fazendo isso aí, até que estudando com vários professores, né, aqui no Eduque, através da internet, eu aprendi isso daí, que não se deve ler, né? O professor tem que vir com conteúdo já na mente, no coração, para transmitir aos alunos, tá certo? A pergunta que os alunos vão fazer, o professor tem que ter de posse, né, o conhecimento para poder responder. Claro que às vezes a gente não tem resposta de todas as coisas, mas devemos ter uma base aí. Então não se assuste, né, com o estilo que a gente pega para trabalhar. Eu procuro trabalhar questões assim que não vão entrar muito no livro, justamente porque o livro você tem em casa, você pode ler, reler. Agora as aulas, aqui tem o privilégio de gravar, né, mas não é todos os lugares, né, que gravam. Então é muito importante a gente pegar esses pontos. Sempre falei para os alunos também uma coisa muito importante: você absorva o máximo do conteúdo explicado em classe, porque prova nota no boletim lá no currículo, né? Não quer dizer conhecimento, né? Então a pessoa pode memorizar ali e tirar um 10. Então aproveite aqui, né? Não se estribem, né, só na nota. A nota é boa, é bonito ter lá 10, né, ou 9, ter uns conceitos altos, porém o que importa mais é o conhecimento, né? Se te perguntarem algo, você não vai pegar o diploma, tirei 10 nessa matéria, isso aqui te responde, né? Tem gente que faz isso, né? Tem gente que gosta de dar carteirada, né, nos outros, né? Mas eu sou isso, eu sou aquilo, mas isso daí não é prudente, né? Falta de domínio próprio da pessoa, tá certo? Então, escritor deste livro, comprei até a folha para ver se fica um pouquinho melhor, né? Porque vamos usar. Então, vocês também, se puderem trazer para esses livros aí, para este livro, trazer um caderno à parte, ou escrever no livro mesmo, que vamos passar, porque é bastante coisa. Ainda mais na parte de escatologia, faltaria tempo para passar tanta coisa boa para os irmãos. E até me disponibilizo aí, se vocês desejarem, um seminário na área escatológica, na área de Apocalipse aí, podemos combinar aí com os irmãos, de bom grado. Não precisa ser algo ligado ao culto, mas aberto a mais pessoas. Estarei disponível de bom grado para atender os irmãos. Já fizemos na praia já isso daí, e o objetivo lá na praia foi estudar Apocalipse versículo por versículo, em 4 lições também. Conseguimos atingir aí o objetivo, né? Interpretar versículo a versículo, mostrar o que significa cada versículo ali para os irmãos. Isso enriquece muito, certo? Ainda mais tendo um curso como este, agrega, certo? Então, o escritor deste livro, João, deixa eu ver se a caneta que comprei é boa. Usar bem ela para poder. Não tá muito crente não. João, o apóstolo, né? O apóstolo, quando a gente fala João, o apóstolo é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, certo? Então é aquele apóstolo que Jesus disse para Maria: eis aí teu filho, mulher, eis aí tua mãe, né? Então entregou a responsabilidade dos cuidados de Maria a João. E é o discípulo que... Bom, já comentamos isso. A data é interessante, eu vou comentar aqui, ó. A data é interessante, porque a data dos escritos joaninos difere dos outros escritos. Os escritos joaninos, que são os 5 livros que trazem o nome de João, Evangelho, 3 epístolas e Apocalipse,
eles foram escritos numa data bem posterior, por isso a sua escrita é diferenciada. Por isso que ele vai usar muito questões simbólicas, não só no Apocalipse, no seu Evangelho também terá muito simbolismo, porque ele escreve para a igreja já tinha um nível espiritual para entender, já compreendia a linguagem. Então por isso que ele vai escrever desta forma. Por exemplo, na epístola e lá no Evangelho ele fala que Jesus não veio da água e do sangue, não veio só por meio de água nem só por meio de sangue, veio por meio de água e sangue. O que significa isso? Então isso fala da natureza humana e natureza divina, né? Natureza divina a água, natureza humana o sangue ali. Então ali nós temos a doutrina que Jesus era plenamente humano e plenamente Deus. E é o que verte no momento que ele é crucificado, né? Água e sangue, mostrando a natureza da igreja, né? A natureza da igreja também, ela é terrena, porém ela é celestial, né? Porque nós temos a nossa natureza terrena e temos a natureza herdada celestial. Então, por conta disso, o próprio evangelho será diferente dos outros evangelhos. Você observa que a linguagem não é a mesma, ele não é sinótico, ele não tem semelhança, porque ele escreve para defender outros problemas que estavam acontecendo, né? João vai escrever principalmente para defender a igreja dos gnósticos, do gnosticismo, que estava dizendo que Jesus ele não tinha um corpo de carne, porque eles vinham de uma linha filosófica que dizia que a matéria é má, é corrompida, é corrupta, então Deus não poderia habitar numa matéria corrompida. Só essa data aí para mim que não está. 90 a 95 depois de Cristo. Estas são as datas de todos os escritos joaninos. Veja que bem tardio, né? Ele escreve quando já é idoso. Já ele pensou que nem teria mais o que escrever, que já estava tudo suprido as necessidades, mas a igreja necessitou, e ele era o único apóstolo vivo nessa época. Os outros já tinham todos morrido. Não é à toa que eu vou comentar aquilo que eu falei que queria comentar logo mais um pouquinho para frente, que João, ele que fala que ele é o discípulo amado, não é outro que fala dele, né? Bom, todos estavam mortos, né? Não poderiam contestar a visão dele, a ideia dele. Eles falam, o discípulo a quem Jesus amava, né? Então, isso serve de lição, né? Você chega quando você for orar, Jesus, eis aqui, teu filho amado, quem você ama, eu sei que tu me ama, mandou teu filho amado para morrer por mim, então eu sei que o Senhor tem um amor por mim. Então tem intimidade com o Senhor, né? Todo mundo morto, ninguém ia brigar com ele, né? Porque Pedro, quando não identificou Jesus e João identificou, ficou bravo com João, né? Jesus falou para ele apacentar os cordeiros, as ovelhas, e daí ele olhou para João e disse, mas esse aí, o que vai acontecer com ele? O que te importa se eu quero que ele viva até a minha vinda? Então segue teu caminho, rapaz, deixa ele. Então, temos que pegar esses pontos aí interessantes na palavra de Deus. Então ele vai escrever todas as cartas neste período, né? Vamos colocar geralmente 85, né? Na verdade ele escreve uma época posterior a Domiciano. E eu digo por quê, agora já parafraseando aqui o livro e colocando data, autoria para os irmãos. Como João foi o último discípulo, né? O discípulo que mais viveu, na época de Domiciano, ele quis ser adorado como Deus, quis se colocar no trono e exigiu adoração do povo e levantou uma grande perseguição para os cristãos, né? Lembrando que os cristãos, desde Nero, lá desde o ano 54 até o ano 313, eles passam por sofrimento. São aproximadamente 10 imperadores que vão perseguir os cristãos, só que uns serão mais ferozes, né? Uns serão mais rígidos, outros serão mais brandos, né? Uma perseguição mais leve, mas passarão por perseguição. E Domiciano queria fazer algo extraordinário, né? Quem sabe ele viu lá no rol, o que já fizeram para esses discípulos aí desse Cristo? Vamos fazer algo mais truculento agora. E o intento dele foi jogar João num tacho de óleo fervendo. Acho que lá que surgiu a expressão, né? Tá frito. Vamos fritar o crente agora, né? Carne no óleo frita, né?
Então pensaram que iam fritar o crente, né? Mas o óleo que ardia no coração, na vida do crente, era muito mais quente, né? O Espírito Santo, né? João foi lançado lá e nem um fio do cabelo foi queimado. Essas histórias você não vai ver na Bíblia, né? São histórias da tradição, da história do cristianismo, né? Os mártires dos apóstolos terá só João, Tiago ali, né? Estevão, só os primeiros. Os posteriores, você só lendo a história da igreja, né? Tem um livro bem interessante de Eusébio de Cesareia, né? A história do cristianismo, a história eclesiástica, acho que é o nome do livro. Ele conta ali desde do primeiro século até o século III, né? A história de como o cristianismo desenvolveu-se. Então, ele era um historiador romano, muito confiável este livro. Então, tentaram jogar João lá no tacho de óleo fervendo, mas não funcionou, né? Então o que fizeram? Colocaram o velhinho lá na ilha de Patmos para trabalhar e morrer trabalhando. Só que quando pensaram que João estava abandonado, esquecido, Jesus se revelou a João, né? Quando você estiver muito sozinho, pode ter certeza que Jesus vem falar com você, irmão. Quando as pessoas não derem mais ouvido para você, não quiserem te abraçar, pode ter certeza que Jesus vai abrir uma porta ao céu e vai dizer: sobe para cá, eu quero falar com você de pertinho, né? Aconteceu com Paulo a mesma coisa, né? Todos rejeitaram a mensagem dele do início, os crentes pensaram que ele era um espião, os judeus tinham ele como traidor, ele teve que sair, teve que correr, e ele foi lá para a Arábia e Jesus disse: vem cá, eu quero bater um papo com você, e mostrou coisas extraordinárias, né? O momento que nós estamos mais sozinhos é o momento que Jesus se revela a nós. Lembrando que ele escreve... André, oi, uma palavrinha só. à vontade. Eu não sei se eu não entendi. Você falou que ele queria se adorar? Ou foi eu que... O Domiciano, né? O imperador Domiciano, né? Vários imperadores tiveram esse orgulho no coração, né? De querer ser adorado. Não João, né? Se deu a entender isso, né? Isso. Isso, exatamente. Na verdade são vários, né, que quiseram ser adorados. Pérgamo, né? Pérgamo era o centro do culto aos imperadores. Por isso que diz ali a Bíblia: habitas onde está o trono de Satanás, né? Então eles tinham isso, né? Desde os tempos antigos, não é só os romanos não, né? Gregos, persas, queriam babilônicos, né? O Nabucodonosor, né? Fazia a estátua. Então todos os reis queriam ser Deus, né? Interessante, né? Todo menino quer ser homem, todo homem na época ali quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino, né? E veio como menino, por isso que é o rei dos reis. Certo, irmãos? Alguns dizem que ele escreve em Patmos. Bom, entendendo o contexto histórico, o porquê que ele estava em Patmos, era improvável, né, ele ter esse tempo para escrever, sendo um prisioneiro, tendo que trabalhar duramente ali. Qual que é a posição histórica também? É que o próximo, isso tem na história, o próximo imperador, Trajano, se eu não me engano, deixa eu ver se é Trajano ou Nerva, não lembro agora o nome, deixa eu ver depois de... os imperadores... lá, Nero, Domiciano, Marco Aurélio, Trajano. Trajano, ele colocou um negócio no coração. Trajano também, posteriormente, quis ser adorado como um deus. Só que ele, a princípio, ele libertou todos os escravos para voltarem às suas cidades. E João, ele volta para... Éfeso, né? Ele vai para Éfeso, onde lá ele vai escrever essas cartas. Onde que a gente sabe isso? Consegue pegar isto? No capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e vosso coparticipante na tribulação, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Então Jesus, ao se revelar a ele, deu a ordem de escrever. Porém, ele vai escrever posteriormente, né? Inclusive é Jesus, né, que moveu o coração do imperador justamente para deixar essa revelação para a igreja. Porque Deus está no controle, né? Deus não perde o controle de nada. É Ele quem direciona tudo. O livro de Apocalipse nos mostra isso, que Deus é onipotente e que Ele tem a direção. Por isso que Ele vai dar fim às suas promessas, vai cumprir
todas as suas palavras. Então ele retorna e vai escrever essas cartas por causa dessa heresia chamada através dos gnósticos e para fortalecer os irmãos. Observe, ele escreveu um evangelho para a igreja. Às vezes precisa evangelizar a igreja. Às vezes a igreja pode sair do caminho e precisa evangelizar, precisa mostrar quem é o seu Cristo, biblicamente. Às vezes a gente pode ter ideia de um Cristo diferente do que a Bíblia mostra. E por isso é importante nós meditarmos, né, nas Escrituras para ver o que elas testificam dele, não o que a minha instituição diz. Então eu tenho que pensar como um bom biblista, né? Não como um bom, depende da igreja que seja, né? A gente tem que analisar as Escrituras. E a igreja tem que caminhar conforme a Escritura diz, não a Escritura, a gente adaptar, né, a Escritura para a nossa visão, para o nosso bel prazer. Certo? Que a palavra do Senhor, ela não muda. A Bíblia fala que passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não passaram. Certo? Então nunca diga, né, que a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Se renova é fazer nova. Não, a palavra não se renova, ela é a mesma. É a mesma, ela não muda. A Bíblia, os pregadores falam, né? As misericórdias se renovam a cada dia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Inclusive na eternidade nós aprenderemos por toda a eternidade e continuaremos a aprender, porque Deus é uma fonte inesgotável, né? Não tem como esgotar Deus. Então nós aprenderemos muito, né? O conhecimento lá será extraordinário. Certo? Então, compreendido destinatário, as igrejas. Primeiramente, quem recebe as igrejas as 7 igrejas da Ásia Menor, de Éfeso a Laodiceia, eles recebem. Detalhe, a Ásia Menor não tinha só essas 7 igrejas. Se você lê lá em Pedro, existia a igreja, a Icônio, parte da Galácia. Só que Jesus endereçou essas igrejas, porque essas igrejas, elas passavam por situações que diversas outras igrejas também passavam, e durante a história nós também passamos, de sorte que nós vamos aprender semana que vem, que é sobre as 7 igrejas num contexto histórico também, como que as datas, né, que foi acrescentado aí no livro também, as datas históricas de cada igreja, né, representativa. É uma interpretação muito interessante para nós fazer análise. Então, não esquecendo da literalidade, né? A literalidade é importante, certo? Então, o livro de Apocalipse, você vai encontrar no livro ali as visões, né? Há 4 visões sobre o livro de Apocalipse, né? 4 escolas. Antes das escolas ali, tem o propósito, que é aquilo que eu mostrei para os irmãos, né? Mostrar o triunfo de Cristo. E também você vai ver na página 15 ali, logo depois do 4º parágrafo ali, está escrito, o parágrafo começa com em Gênesis, na página 15, em Gênesis. É muito importante nós entendermos que Apocalipse, tem coisas em Apocalipse que para nós compreender nós temos que ir para Gênesis, porque Gênesis é a base de todas as doutrinas. Gênesis não é só o início da história do mundo, é o início de todas as doutrinas. É em Gênesis que nós vemos Deus, ou seja, a teologia, você encontra ali em Gênesis, você encontra o homem formado por Deus, então a antropologia, ou a teoantropologia, né? A antropologia vista a partir de Deus, né? A partir da visão bíblica. Então você vê ali em Gênesis que o homem pecou, então você tem a doutrina do pecado, né? A martiologia. Mas que Deus não deixou o homem caído e disse que nasceria da semente da mulher um que resgataria. Então nós vemos aí a soteriologia, a doutrina da salvação. Diversas doutrinas você vai encontrar as bases em Gênesis. Por exemplo, você vai ver em Apocalipse uma mulher vestida de sol, lua e estrelas. Onde você encontra uma história semelhante? Que alguém viu sol, lua, estrela em visão? José, está em Gênesis, não é? Então, quem que representa as estrelas e o sol e a lua? Representa a nação de Israel. Então, aqui nós já temos a resposta de quem é essa mulher.
Essa mulher não é a igreja, conforme o catolicismo romano diz. Essa mulher é Israel. E ela estava grávida e gerou um filho que o dragão perseguiu, queria matar. Nós vemos o desfecho no Antigo Testamento, nesses versículos aí de Satanás tentando macular a semente da mulher, tentando impedir o nascimento daquele que viria destruí-lo, né? Pisar a cabeça dele. Então, e de onde nasceu o Messias? Israel. Então aí está a resposta. Observa que para você encontrar algumas coisas, para você responder algumas coisas de Gênesis, você precisa de Apocalipse, você precisa ir para Gênesis. E está ali outros pontos ali, né? Em Gênesis, Deus é o Criador, né? E é o princípio. E em Apocalipse nós vamos ver a plenitude, né? Cumprindo todas as coisas. E por aí vai. Tem muitos pontos de vista que você pode fazer este paralelo para compreender. Então você observou que estudar a Bíblia não é algo que se estuda lendo um versículo apenas, né? É algo que tem que comparar textos com textos. E por isso que eu coloquei lá no grupo, né, na conversa que nós tivemos hoje, eu coloquei, né, a gente vai passar mais o conceito bíblico, o que a Bíblia fala dela mesmo. Então eu conheço as linhas teológicas, a gente vai comentar, mas o que importa para nós aqui é ter um conhecimento puramente bíblico, porque linhas teológicas mudam, né? Como o André mesmo falou aqui, né? Vão mudando, interpretações vão mudando, vão aparecendo, porém a Bíblia não muda, né? Então se a gente aprender o conceito bíblico, né, aí a gente pode ficar com ele, que é seguro, tá certo? Então ali você vai ter as 4 escolas que interpretam, né, a Apocalipse. Vai ter a escola futurista, que vê a maioria dos eventos como sendo do futuro, que não aconteceram ainda. Essa é a escola mais coerente, né? Comparando com a outra. Por exemplo, tem a pretérita, que diz que todos os eventos aconteceram no tempo de João, ou seja, passado, né? Todos os eventos que está escrito aqui já aconteceram. Então, por isso, pretérica. A histórica vai mostrar que é um desenvolvimento histórico, não tem nada de futurístico, é a história desenvolvendo, tem paralelos com a história e tem coisas ali que vai ser alegórica e não real. Então a vinda de Cristo, a grande tribulação, as coisas é só os acontecimentos históricos, né? As perseguições históricas que houve, né? E de fato, né? A gente nunca pode marcar a vinda de Cristo, porque além de um erro, é impossível o homem calcular isso. Na época de Nero, os apóstolos acharam que Nero era o anticristo, né? Os que escreveram, Jesus daqui a pouco, Paulo, né? Paulo disse, Jesus daqui a pouco vem, eu vou estar entre os vivos, eu quero ser arrebatado, né? Nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Paulo tinha essa esperança, mas não deu para Paulo. Não foi. Então nós vamos ter, né? Na época de Hitler, por pouco não se torna anticristo, né? É um tipo mais atual aí do anticristo, porém muitos tiveram essa visão. A visão, por exemplo, os mais antigos na fé ouviram falar isso com certeza, que o anticristo será um papa. Com certeza ouviram essa interpretação, né? Inclusive sai aqui uma cartilhinha aí dizendo que o anticristo era o João Paulo II, porque o corpo do João Paulo II lá está preservado. Daí tem um texto lá, e o 7º foi, já não é mais, e o 8º virá a ser. Interpreta tudo errado, né? Daí jogaram com essa visão. E onde que surge essa visão? Essa visão surge na Reforma Protestante. Você vê que como você pensa hoje, não é porque teu pensamento, é porque alguém pensou às vezes há séculos, milênios atrás. Por exemplo, vocês aqui, vocês seguem uma linha pentecostal? Então vocês só são pentecostais porque teve um grupo lá na Reforma Protestante que disse, esse negócio de ficar só na faculdade estudando e debatendo doutrina aí, teoria não satisfaz, não tem 100% de aproveitamento, não precisamos disso. O negócio é sentir, o negócio é agir, né? O negócio é fazer. O evangelho tem que sentir, tem que viver, tem que praticar. Esse grupo é chamado os pietismo.
Não é petismo, não. Acho que é você. Pietismo, né? Que vem de piedade, né? Quatro homens que olharam para as faculdades luteranas e calvinistas e disseram: esse negócio de ficar só debatendo aí não tem muito proveito. E todas as igrejas de linha pentecostal trazem a herança deles. Então nós recebemos essa herança. 4 escolas, a futurista e as outras. Isso, está lá na 16, página 16. Daí a idealista ou alegórica, né, que diz que tudo é uma ideia, na verdade, não é nada literal, é tudo alegórico. Então, quando fala de besta, quando fala dos animais, é tudo alegórico, não tem nada literal. Porém, como eu disse, a mais defendida, a mais coerente é a futurista, né, que vê o Apocalipse como sendo literal. E simplesmente quando fala de das 7 cabeças, claro que isso não é literal, isso daí é um símbolo, né? E cabeça é símbolo de poder, de autoridade, então fala disso, né? De poderes, de autoridade. Então a parte simbólica é na escrita e não no evento, certo? A maneira de ele escrever. Lembrando, irmãos, tem gente que tem medo de Apocalipse, né? Chega ali e não lê, chegou em Judas, tá bom, né? Tem gente que não lê nem Judas porque pensa que é Iscariotes, né? Escreveu ali. Aí chega ali, não. Apocalipse, deixa eu fechar aqui. Não é para mim isso aqui, não. Eu não aguento. Está na hora. Não está na hora. Porém, a Bíblia fala que tem 3 bem-aventuranças. Inclusive, é interessante o jeito que está escrito. Olha lá no Apocalipse. Vamos começar no versículo 1 já para entrarmos no livro, porque a partir de agora mostrará o livro em si, né? Revelação de Jesus Cristo. Nós vamos aprender isso aqui, ó. Por que revelação? Porque teve um tempo que Cristo estava oculto. Então agora não é mais para estar oculto, agora é para os discípulos anunciarem. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer e que foi declarada e enviada por meio de seu anjo ao seu servo João. Interessante aqui, ó, notarmos que anjos no Apocalipse geralmente têm um significado literal, são anjos mesmo, certo? Isso estará nesse versículo, estará nas 7 igrejas, estará em todo o Apocalipse anjo, inclusive na grande tribulação os anjos pregarão. E no final do livro também, Jesus fala dessa forma, né? Mensagem enviada ao seu anjo por intermédio de João. Então eu observo hoje que anjo no Apocalipse é literal. Por que eu digo isso? Lá na próxima aula nós vamos aprender que vocês já ouviram que o pastor é o anjo da igreja, né? E isso tiram a partir de Apocalipse. A partir de Apocalipse. Só que isso é uma linha de interpretação, né? A linha, não, isso não é eu que falo, né? São livros, tem escritores, escatólogos que dizem que anjo ali é anjo mesmo, né? Que Deus envia um anjo para cada igreja. Cada igreja tem um anjo específico que leva as notícias, né? Que eles são usados para isso. Deus não conhece as coisas? Conhece, mas Deus usa as suas criaturas. Deus não precisaria de nós. Ele é autossuficiente, mas Ele conta conosco para pregar o seu evangelho, não é assim? Então, o próprio Jesus disse: se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões, né, de anjos e derrubaria todo mundo no momento da crucificação, mas não é assim que Ele age. Então, daí podemos partir para a interpretação de dizer que um pastor tem uma autoridade no mundo espiritual comparada a um anjo aí. Mas até não é o anjo, né? Não é o anjo, né? Porque meio estranho isso daí, né? Eu já ouvi pastores pregando que o pastor da igreja não é o anjo da igreja. Mas então, o único texto que vão interpretar é esse, porque na Bíblia não tem nenhum outro lugar dizendo que o pastor... Jesus não falou para Pedro: você é um anjo, Pedro. Você é um anjo, apacenta minhas ovelhas. Não falou. Então, irmãos, é linhas. É por isso que eu digo, tem coisas que eles foram muito por dedução, por intuição, e chegou até nós aí, ficou fortemente estabelecido
hoje existem essas linhas, porém, acredito que conforme o tempo passa, nós temos possibilidade de entender melhor. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui Daniel diz que conforme o tempo passaria, a ciência se multiplicaria. Eu não sei se eu comentei com vocês essa parte. A ciência por muito tempo pensaram que era tecnologia, o desenvolvimento da ciência secular, mas não é. A ciência que Daniel fala é a ciência acerca das profecias que Deus usou os profetas acerca do futuro. É este conhecimento que, conforme o tempo avançaria, Deus traria entendimento melhor. Deus traria revelação do que significa. Inclusive Deus falou para Daniel: sela isso que não é para você, rapaz. Nem tente descobrir, não é para você. Então sela aí, eu vou revelar mais para frente. Eu vou mostrar o que significa isso mais para frente. Então isso inclusive está até num dicionário muito famoso, o dicionário de Champlin, né? Que alguns conhecem, já ouviram falar dessa obra, é muito conceituado. Ele mesmo coloca ali que muitos teólogos interpretam que essa ciência é a ciência no sentido do conhecimento. A palavra usa ciência e conhecimento são sinônimas, é a respeito das profecias de Deus. Aí nós olhamos, né, para a tecnologia, tá vendo? Jesus já vai voltar, temos avião, temos smartphone, temos isso, temos aquilo, né? Então ficam atribulados e não precisamos disso. Um pouco a gente pensa assim, porque em 50 anos houve um... Não, hoje um ano para o outro já a multiplicação de tecnologias é incrível, né? Em 50 anos você pegar, então, meu Deus, você precisava de quantos aparelhos de usar para você ter aí, ser tecnologizado, digamos assim. Hoje com um aparelho você faz tudo praticamente, né? Antes precisava de máquina, isso, aquilo, agora celular você faz, smartphone faz tudo. Olha lá, o versículo 2, a qual testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas. Olha a bem-aventurança e olha o que perde, né? 3. O 3, bem-aventurado aquele que lê. Observe que aquele que lê está no singular ali, porque são poucos, né, que lê. E eu volto a dizer para os irmãos, 90% dos crentes da nossa igreja, de todas as igrejas aí, eles sabem de Deus, conhecem Deus pelos que eles ouviram, e não pelo que eles leram. Então nós temos que inverter isso, temos que ser bereanos, passar a analisar aquilo que pregam, analise. Eu ouvi uma frase muito interessante: quando o pregador manda você fechar a Bíblia, é o momento de você abrir. Quando o pregador fecha a Bíblia, é o momento de você abrir a tua. Então nós temos que ir pela palavra, para não ser enganados, né? Levados por vento de doutrina, porque depende da maneira que se expõe, um engano pode passar por verdade, né? Um ensino falso pode passar por verdade, e só passará por verdade se usar alguns fundamentos. Eles vão usar alguns textos lá distorcidamente para fundamentar o erro. Então é muito importante nós que estamos estudando ter esta mente analítica, crítica, tá certo? Não cética, né? Mas crítica, analisar, tá certo? Que é muito bom. Bem-aventurado aqueles que ouvem e as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nelas estão registradas, porque o tempo está próximo. Então, está muito próximo. Lembra que Deus e Jesus está falando, nós vamos entender aqui sobre o tempo e a eternidade, foi algo que foi acrescentado no livro. Lembra lá, né? O tempo está próximo, para Deus alguns dias, mas para nós já são alguns 1000 anos, né? Nós vamos entender. Compreendendo esse ponto aqui, da divisão do livro, a maioria colocará a divisão do livro, irmãos, no versículo 1:19. É uma boa interpretação, mas nós vamos acrescentar um pouco mais. Escreve o que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Versículo 19 ali do capítulo 1. Para escrever dentro desses 3 pontos. Daí essa tradução, essa interpretação diz que as coisas que viste é a visão do Cristo glorificado. Nos versículos seguintes, dos versículos anteriores, né, a partir do 16. As coisas que são é as que estavam acontecendo na igreja. E as que hão de acontecer a partir do capítulo 4. Essa é uma linha boa de se adotar de Apocalipse. Mas nós vamos ampliar um pouquinho mais este conceito, tá? Volta lá para o versículo 4. Volta lá para o versículo 4. Assim que se estuda a Bíblia. Vai para lá e vem para cá.
Ó, de João às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja da parte daquele que é, muito importante, ó, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Sobre quem ele está falando aqui? Jesus. Sobre o Pai. Aqui é o Pai, já vamos ver por quê. Eu já me explico por que vocês falaram Jesus. Não é à toa. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que é a plenitude do Espírito de Deus. Ó, porque o primeiro não é Jesus. E da parte de Jesus Cristo. Então aquele primeiro lá não pode. Então nesses 2 versículos nós temos a divindade, aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei aquele que há de vir, então eu achei que seria Jesus. E da parte, mas nós vamos ver que Jesus recebe esse título. E da parte de Jesus, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Nós vamos parar nessas 3 palavras: aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou nossos pecados. Ó, porque você falou que é Jesus. Olha lá o versículo 8. Versículo 8? É, do 1 ainda. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui é Jesus Cristo, porque o versículo 7 está se ligando a Jesus. Então, tanto o Pai quanto o Filho, isso o Pai e o Filho recebem, isso aqui o Espírito Santo também está dentro desse ponto. Eles tomam esse título. E por que esse título? Essas análises que nós vamos fazer, poucos livros escrevem sobre elas, e é muito importante nós fazermos a interpretação. Nós vamos fazer aqui um triângulo e colocar aqui, ó, o era, e o há de vir, que eu vou colocar será. Você pode colocar de vir ou será, né? Porque o que há de vir será. Certo? Então a eternidade ela se move nessas 3 dimensões. A eternidade se move nessas 3 dimensões. Era e há de vir, ou era, é e há de vir. Certo? Então não é só um título ali. Prova isso biblicamente, tem uma prova biblicamente, a palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu... Por que ele não disse eu era? Né? Poderia, pelo português seria correto, que eu sou. Porque Deus sempre estará no presente da eternidade. Na realidade, essas 3 dimensões, elas se convergem em uma só. E para onde Deus se move, se torna o presente da eternidade. E o que Deus deixa, se torna o passado. Então por que existe o era aqui? Porque Deus deixou esta dimensão e inaugurou outra dimensão. Certo? Nós já vamos entender esse ponto aqui. Compreendido isso aqui? Então, por isso que o título lá, eu sou o que sou, está ligado também a um trocadilho de palavras no hebraico que tem a conotação o que era e o que há de ser. O eu sou o que sou tem essa conotação, o que era e o que será. É por isso que a gente vê esse título. Aí nós temos lá Jesus dizendo: eu sou o mesmo ontem, lá na eternidade, hoje, presente e eternamente. Só que o nosso tempo diante da eternidade ele é muito pequeno. O nosso tempo também tem 3 dimensões, não tem? Deixa eu colocar em outra caneta aqui. Aqui, ó, onde está o nosso tempo, para você ver como ele é minúsculo. Nosso tempo tem 3 dimensões também, não tem? Que é o presente, passado e o futuro. E para você observar como o nosso tempo é tão pequeno, nós somos tão pequenos, que quando passa, o nosso tempo mal cabe, né, na dimensão do da eternidade. Porque para passar um dia aqui, ó, quantos dias passam aqui? Quantos anos, né? Não vamos falar em dias, né? Quantos anos? 1000 anos. Essa caneta não me adaptei muito. E eu ia comprar uma maior, mas eu achei que essa aqui era boa, mas não... Vamos ver se melhora até o final do livro. 1000 anos. Quando diz ali, ó, alfa,
Alfa e Ômega, as duas letras, né, a primeira e a última letra do alfabeto grego, está ligado à eternidade, aqui ó. Eternidade. Quando eu diz princípio ou primeiro e fim, está ligado ao tempo. Ele é o motivo do princípio, porque ele estava no Gênesis com Deus, e a partir dele resplandecer neste mundo, haja luz. A luz não é uma criação de Deus, a luz é Cristo resplandecendo, e quem nos revela isso é João. João nos diz que Jesus é a luz do mundo, e a partir dessa luz verdadeira é que veio vida para este mundo. Então, ele é a causa do princípio, e ele que vai realizar o fim, cumprir todas as coisas. Certo? Só vou mais uns minutinhos para nós pararmos, né? Ainda tenho ali um tempinho. Compreenderam isso aqui? Então a dimensão da eternidade vai se mover nessas três dimensões. E João, ele vai sair do tempo e vai entrar nesta dimensão. Então, você pode muito bem colocar as coisas que viste, aqui ó, o era. As coisas que são, no é, são, presente. E onde acontecer, no será. Aqui, né? Vou colocar aqui. Que é o versículo 1,19, né? 1,19. Então ele escreveu nessas dimensões. Nós vamos ver alguns pontos que estão na dimensão do era, outros na dimensão do será. Eu vou colocar de novo aqui porque vai encher. Vai encher. Isso aqui não é nada. Depois na lição 3 você vai ver. Eu vou novamente aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Vou explicar agora por que, né, desses nomes. E o será. Então, eternidade, né? Eternidade. O que está dentro do era? Que Deus deixou. E por que se tornou era? Porque Deus deixou essa dimensão. Tudo que ficou para trás ficou era. Era daquela forma, né? E aconteceu algumas coisas. E inclusive vai chegar um momento que ele vai deixar essa dimensão e vai vir para cá. E só vão existir eras passadas, e a partir do momento que ele fixar-se aqui, só existirá o da eternidade, né? Aqui é a eternidade futura, né? Você pode colocar assim para você entender. Você já ouviu falar, né? Eternidade passada, eternidade futura. É uma maneira, mas é mais amplo ainda. Nesse era aqui, ó, este era, ele tem dois períodos. Ele tem a fase, o era aqui, ó, vou colocar aqui em cima aqui para você pegar melhor os que estão atrás. O era tem a fase A e a fase B. A fase A é desde a criação dos céus e da terra. Então vou colocar aqui a eternidade passada para você entender, né? Eu acho que a tua caneta é boa, é que você é muito rápido. Eternidade passada, né? Até Gênesis 1 e 3. 3 a 5. Por que o 1 e 1 não? 1 e 2 não? Porque Gênesis 1 e 1 e 1 e 2 estão ligados a um momento onde não existia o tempo ainda. O tempo não foi criado, existia a eternidade. E na eternidade passaram-se eras. Lembrando, não há divisão entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Se você já ouviu essa doutrina, lá para frente eu vou explicar melhor isso daí. Não há intervalo de tempo aí, Satanás não caiu na terra e destruiu a terra, tá certo? Não há isso. Isso aí foi uma teoria que criaram. Nós vamos explicar, Apocalipse 12 explica o porquê que não é. Certo? E nós vamos deixar para a terceira aula. Então, não há o tempo ainda. A terra ficou por eras e eras, como sem forma e vazia, e o Espírito Santo trabalhando nela.
Até o momento que Deus veio e disse, haja luz, e ele estabeleceu, este é o primeiro dia, ele estabeleceu as 24 horas, antes do sol, antes dos luminares, porque diz ali, foi o dia único, depois o segundo dia, os luminares foram colocados no quarto. Então até o momento que foi criado o tempo, que é a primeira fase, e de Gênesis, aí volta ali de Gênesis 1, do versículo 3 até a encarnação de quem? Agora eu estou com medo. Até a encarnação de Cristo. Não, ele disse que estava com medo de falar. Tá? Até a encarnação de Cristo. E aqui que eu falei para vocês que eu explicar as dispensações bíblicas. Eu falei, coloquei 3 dispensações bíblicas lá no grupo, não é? Ah, mas eu tinha ouvido falar de 7 dispensações. O problema é que as 7 têm incoerências, porque foi um sistema teológico que ajudou, criado por Scofield, inclusive, não sei se vai mais uns 10 anos, muitos pontos scofieldianos vão cair por terra, porque muitos hoje teólogos já estão deixando, ali, principalmente a linha escatológica scofieldiana de lado, né? Então, foi um sistema que durante o tempo criaram aí, ajudou a sistematizar, ajudou o estudo, faz parte, né, da teologia, essas 7 dispensações, porém a Bíblia deixa claro 3 apenas. Até porque eu já dei aula sobre as 7 dispensações no livro no curso de Badep. O que na primeira dispensação dizia uma coisa, na segunda dizia outra, desmentia. E a Bíblia também colocava, então tem incoerências. O que vai ter coerência ali é a partir da lei em diante. Da lei até, digamos que tenha uma certa coerência. Certo? Então foi um sistema que criaram para explicar os tempos ali e ajudou muito por um tempo, porém, como eu digo, nós temos que melhorar, né? E a Bíblia fala de 3, então vamos aplicar as 3. Certo? Este era, a Bíblia chama... Se você puder pegar aí, a referência é Efésios 3:9. Tá com medo de falar? O que você ia falar? A letra é feia, meu. Ia falar Jesus, mas você tinha errado. Né? Vai que erra, né? Vai que erra. O dose é sair da aula e perguntar quem morreu por você na cruz aí. Daí não tem como... Eu lembro dessa pergunta, caiu numa pichincana, né? Quem morreu por você na cruz? Aí a pessoa acertou, né? Aí a gente fazia as casas, né, para andar. Não anda nenhuma casa, porque essa seria feia. Vocês têm obrigação de saber. Como que chama lá a dispensação? 3:9. É dessa dispensação que nós conhecemos. A NVI fala épocas passadas. Né? A NVI é complicadinha. Você não gosta da NVI? A NVI tem acréscimos, tem omissões, tem mais de 2.000 alterações, né? Eu já estava gostando dele. A linguagem é mais clara. Aí você quer uma linguagem bem clara, só que é parafraseada também, né? Só que diz que respeita aí os originais. Não é tão vulgar quanto a nova linguagem, a nova tradução de hoje, né, que é extremamente vulgar. Ter um curso teológico estudando com ela, você não vai conseguir. Então, não é uma Bíblia para se fazer exegese, para estudar profundamente, porque não tem como. Uma que é razoável é a Viva. A Bíblia Viva é bem contextualizada e diz que respeita também, segundo alguns que são especialistas em crítica textual. Certo? Tradução é tradução, tem pontos muito bons nela, que está conforme o original, só que tem pontos que tem omissões, então por isso que a gente orienta aí. Antigamente orientavam 3 versões de Bíblia, né? Eu já oriento 5 traduções, porque realmente a gente tem que ir para o original, né? Se a gente tiver o contato com o original é melhor. Quando você falou sobre 3 dispensações, você estava falando da lei, da graça e a outra?
Na verdade, não entra. Tem uma linha que interpreta isso: lei, graça e plenitude dos tempos. Tem uma linha que interpreta assim. Eu vou pela linha que a Bíblia interpreta, que é no mistério. E o mistério por quê? Porque Cristo estava oculto em Deus, Cristo estava escondido. João 1,18, por isso que aqui está a revelação, que agora Jesus não está mais oculto. João 1,18 diz, né, que Jesus estava no seio do Pai, estava oculto. E na antiga aliança, ninguém conheceu exatamente que Deus, a divindade, tinha mais pessoas. Nós vamos ver no capítulo 5 de Apocalipse. Até os anjos, quando Jesus chega, eles ficam perdidos. Que eles não têm noção. Eles não tinham noção, eles estavam acostumados na eternidade a adorar só um no trono. Agora aparece outro com a mesma característica que deve ser adorado. Daí nós vamos entender lá na próxima aula esse ponto. Então, os anjos não tinham noção, até porque Cristo se apresentou com alguns nomes aqui. Aqui ele era conhecido como Verbo. Acho que eu falei para vocês, né? Mas não só como Verbo, como capitão dos exércitos de Deus. Até quando ele vai entrar, tem o salmo, né? Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É aquele capitão dos exércitos, eu não lembro dele. Ele é poderoso, que foi como se apresentou para Josué, né? Você é um dos nossos ou é dos inimigos? Eu sou o capitão que assiste diante do exército de Deus. Então esse era o Cristo, pré-encarnado. Então Jesus apareceu como anjo do Senhor, né? Ele apareceu, e a forma mais inusitada que Cristo apareceu, é incrível, né? Mas é uma forma inusitada, como ele era espírito, não tinha corpo, ele poderia aparecer como ele quisesse. E foi inusitado porque realmente é diferente, né? Ele também se apresentou para os israelitas como uma rocha, como uma pedra. Jesus foi uma pedra também. E é a pedra angular. Já leram isso na Bíblia? Sim. 1 Coríntios 10:2, que ele era a pedra e a pedra andava ainda. Não sei se pulava, se voava, não sei, mas diz a Bíblia que a pedra seguia onde eles iam, a pedra seguia. Aquela pedra seguia o povo no deserto. E aquela pedra é Cristo, Paulo diz. Então não vai brigar com Paulo no céu lá. Eu só estou falando que Paulo escreveu. É melhor. Paulo é extraordinário. Paulo falou que é loucura, né? Então entenderam a época? Então a lei está nesse tempo aqui. Cristo estava oculto. Inclusive os profetas ficavam esquadrinhando, né, tentando descobrir. 1 Pedro do 1:10 em diante, que eles profetizavam e falavam: mas quando que isso vai acontecer? Isso não é para o nosso tempo, não é possível. Eles ficavam esquadrinhando para ver quando que as profecias aconteceriam, porque o Espírito de Cristo estava sobre eles. Eles levavam a eles profetizarem sobre o Messias, mas eles mesmos não tinham noção de quando aconteceria. Irmãos, vamos ver, me aguenta mais 5 minutinhos aí, só para eu terminar aqui. Então, dispensação do mistério vai estar na maioria das traduções. Essa é fácil, essa é a que nós estamos. Então, essa está em Efésios 3:2, dispensação da graça, certo? A partir da encarnação, quando Cristo encarnou, vai inaugurar esta dimensão aqui, porque irá inaugurar a dispensação da graça, mediante a Cristo. E a última dispensação bíblica, Efésios 1:10, dispensação da, vou colocar aqui só as iniciais, plenitude, PL, dos tempos. É o meu? Não. Dos tempos. E esse plenitude dos tempos é reconciliar as coisas que estão no céu e na terra, diz o texto. Então é no futuro, certo? Depois que acabar a dispensação da graça com o arrebatamento, começa a dispensação da plenitude. Plenitude tem sentido de completar todas as coisas. E a grande tribulação e o milênio é o momento que ele vai completar todas estas coisas. E Paulo chama isso daqui, lá em acho que Atos 19 ou 20, Paulo chama de essa explicação, que eu só estou comentando, seria muito tempo para dedicar aqui, para explicar ponto a ponto. Isso aqui Paulo chama de todo o conselho de Deus. Paulo recebeu isso quando foi arrebatado ao terceiro céu.
Por isso que nós estamos vendo isso aqui, porque João também foi arrebatado e ele vai escrever da mesma forma que Paulo comentou aqui, nesses pontos. Amém? Depois a gente volta esclarecendo um pouco mais isso aqui. Irmãos, na página 23 ali está a explicação do tempo e a eternidade com bases bíblicas. Já comentei algumas. Na verdade eu só comentei, né, as dimensões, e agora vamos comentar as outras bases bíblicas, explicando o que prova aí essas dimensões, e que se está ali o que era, o que é, o que quer dizer, não é por acaso, não está por estar, não é um título, mero título, tem um significado, e o significado é esse que nós estamos dando. E essa é uma das chaves para entender o Apocalipse, porque João vai ver as coisas que é do tempo do era, vai ver as coisas do é e verá as coisas do será. Se eu pegar as coisas do era aqui e colocar aqui, eu já tenho uma interpretação errada. Se eu pegar do será e colocar aqui, eu já tenho ali a interpretação pretérita, tenho a escola preterista. Eu tenho essa visão. Então, o porquê de existir essas linhas de pensamento, essas escolas, é justamente por eles não compreenderem alguma chave do texto, tá certo? Vamos entender esse ponto ali na sua casa, você leia ali o tempo e a eternidade, você vai ver que há essa diferença. Como provar isso? Como provar se alguém perguntar, se for conversar com alguém sobre isso, e como vai provar para esta pessoa? Alguns homens de Deus foram levados dentro dessas dimensões e tiveram visões dessas coisas que ainda iam acontecer. Por exemplo, um que vai ver claramente aí coisas do futuro também é o Daniel. Daniel capítulo 7 e 9 é interessante, que Daniel vai ver o trono de Deus e vai ver sendo postos uns tronos, só que ele não vê ninguém mais nos outros tronos, só vê Deus assentando no trono, que ele chama de ancião de dias, né? Que é chamado de ancião de dias. Então ele vai ver só um assentado e os outros tronos, e mais ninguém nos tronos. Próxima aula a gente vai entender esses tronos. Por que ele não vai ver ninguém? Porque não era para o tempo dele. E em que tempo ele estava vendo? Em que dimensão estava acontecendo isso? É a dimensão do era, quando o trono só tinha um assentado no trono. Porém, posteriormente vai mudar, porque vai aparecer outro trono, Cristo vai assentar à destra do Pai, né? Então vão mudar. A gente já vai dando base, né? Porque tudo se conecta, tá? Então a gente vai falar na aula que vem também sobre isso. Então, inclusive, Daniel viu coisas dessa dimensão também. Então ele vê dessa era e vê da dimensão do será. Quando? Versículos, mesmo capítulo 7, vou até colocar aqui, ó, né? Daniel 7, 9 e 10, você pode colocar nesse período aqui. E Daniel 7, 13 e 14, você pode colocar aqui. Por quê? Porque Daniel vai ver um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Não erra. Um semelhante ao Filho do Homem levaram até o ancião de dias. Observa que ele não coloca nome, porque ele não tem porque a conotação de filho ia ser a partir da encarnação. Por isso que ele vê o momento da assunção de Cristo, né? Então, muito antes, anos antes de Jesus sequer nascer e ser assunto aos céus, ele vê essa entrada de Cristo no céu, e ele se achegando ao ancião de dias, e o ancião de dias dando o poder, o reino, o domínio para ele. Observa que ele não vai ver no período de grande tribulação. Ele não vai ver. Ele vai dizer lá sobre as 70 semanas, que é a base, né? A última semana é a base para esse período de grande tribulação. Nós vamos ver na terceira aula. Porém, ele vai ver que esse Filho do Homem se achegou e já começou a reinar. Então esse período aí ele não dá detalhes. Por quê? Porque ele não dá detalhes. Porque depois Deus vai revelar a João esses detalhes deste período. Embora ele vai falar do anticristo lá, mas ele não vai ver esses períodos. A diferença. Inclusive ele vai ver as duas ressurreições. Uma para a salvação e outra para o tormento. Porém ele não vai ver intervalo nas ressurreições. E em Apocalipse nós vemos um intervalo entre as ressurreições.
Então observa como a ciência se multiplicou das profecias. Então é assim conforme o nosso tempo vai passar. Cada período Deus vai trazer uma iluminação, né? Não é uma nova revelação, é uma iluminação sobre os textos proféticos para homens que ensinarão esses textos. Então observa que isso aqui, Cristo reinando, como Daniel viu, vai acontecer a partir do reino milenar, né? Na verdade, a grande tribulação é uma preparação para a implantação do reino de Cristo. Então podemos dizer que ele foi levado nessa dimensão. Paulo é prova clara. Paulo diz que a igreja foi eleita quando? Antes da fundação do mundo. Olha como Paulo teve noção, porque Paulo viu essas dimensões, Paulo escreveu sobre as dispensações, e se ele disse que a igreja foi antes da fundação do mundo, quando que a igreja foi eleita? Na eternidade, nessa dimensão aqui. Inclusive ele vai no ele vê o paraíso, ele vê toda o será, ele escreve algumas coisas do futuro, do arrebatamento. Então nós temos claro essa doutrina aqui, só que é pouco ensinada, né, irmãos? É esse ponto. Então ali também no livro está esclarecimentos. Qualquer dúvida os irmãos podem perguntar, porque eu sei, talvez isso aqui vocês estão vendo a primeira vez, essa linha, né, de raciocínio. E é o que a Bíblia diz, né? É o que está na Bíblia. Eu só interpretei a Bíblia pela Bíblia ali, irmãos. Eu não usei textos de fora, coisas de fora. Eu peguei as palavras ali, porque me ensinaram assim, né? Não sou eu o criador, né, dessa linha, né? Pegamos ali e analisamos com outros textos na própria palavra, certo? Então é muito importante isso aqui, porque é a visão paulina, as dispensações. Paulo tinha essa teologia aqui, e João deu, como Jesus revelou a Paulo, João vai receber também essa revelação. E as coisas que era, como que ele viu? Lembra que Daniel vê um trono só? Capítulo 4 de Apocalipse, nós podemos dizer que era esse período. Só tinha um trono, só tinha adoração a um no trono. Capítulo 5, já podemos dizer que é nesse período aqui, ó, do porque é todo o período da graça, né? Então Cristo entrou no céu, vai ser colocado um trono e vão adorar também a Cristo. Inclusive, bom, a gente comenta semana que vem bem mais a fundo esse ponto aqui, para não confundir os irmãos. Está compreendido essa parte aqui, irmãos? Tempo e a eternidade, a diferença, as dispensações. Então tem ali uma página, né? Uma página ali dos 23 a 24 explicando esses pontos aqui. Explica o tempo e a eternidade para vocês. Eu acrescentei aqui a dimensão. E também a Bíblia vai falar, nós vamos estudar mais para frente, mas eu já vou dar a base aqui da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma das mais esquecidas. Geralmente eles leem o texto e acham alegórico, mas a Bíblia fala que a Nova Jerusalém desce. Inclusive a igreja é representada como a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a morada da igreja, é a morada da esposa, certo? E a Nova Jerusalém também, como está dentro da eternidade, ela se move nessas três dimensões. Ela tem as três dimensões, certo? E eu vou explicar isso aqui agora, das dimensões, porque nós vamos falar do ponto escatológico aqui no livro já. Na 25, né? Página 25. Isso. Eu acredito aqui, ó, antes vamos ler o versículo 7 de Apocalipse, antes de nós entrar aqui, vamos concluir essa leitura. 1:7, só para ficar completo, né? Diz ali, eis que vem com as nuvens. Essas nuvens aqui não é essas nuvens nossas, não. Essas nuvens são as nuvens que tem lá no céu dos céus. Então. Então. Tem nuvem lá. O querubim não disse? Eu assentarei acima das nuvens. Tem nuvens lá. Meu Jesus. Que as águas que correm do trono, elas partem, evaporam e se transformam nessas nuvens. Essa nuvem Deus trouxe para acompanhar o povo no deserto.
Porque a nuvem que Deus trouxe para acompanhar no deserto envolvia o povo, envolvia Moisés, e Moisés entrava na tenda, está em Êxodo 34, a partir acho que do versículo 30 e poucos lá. Essa nuvem envolvia. Você já ouviu falar de nuvem que de noite vira fogo? Já. Tem nuvem aí que de dia vira, de noite vira fogo. Lá no deserto ela fica. Mas então, essas nuvens não são naturais, né? Sim. Essas nuvens não são naturais. Uma nuvem que se transforma em coluna de fogo. Então essas nuvens não são dessa natureza. Essas nuvens foram vindas da eternidade. Deus trouxe para guardar o povo, para orientar. A não ser que vocês não creiam, né? Nós já acabamos de aceitar Jesus. Mas é interessante essa conotação ali, está lá no último versículo de Êxodo, vai falar que essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo. Você consegue imaginar, irmãos? Você debaixo de uma nuvem, dá 6 horas, essa nuvem começa a pegar fogo. É só pela fé. Incandescente, não era uma nuvenzinha, era uma nuvem gigante, porque todas as tribos ficavam debaixo dessa nuvem. E eram 3 tribos do lado norte, 3 tribos do lado oeste, norte e sul também, leste e oeste, né? Tinha as 3 tribos para cada região e o tabernáculo ficava no centro. Eu acho que nós somos crentes mesmo. Porque nós acreditamos até em muro de água. Muro de água. Não, só que nós somos crentes, às vezes, meia boca, vamos dizer assim. Não, vou explicar por quê. Porque nós cremos em algumas coisas. Só que quando nos falam dessas coisas, nós falamos, mas será? E não é esse será ali, né? E nós vamos ver isso. Quando eu falar do arrebatamento, tenho certeza que você Vai se espantar. vai se espantar. Por exemplo, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar que o arrebatamento será num abrir e fechar de olho, né? E... A Bíblia não diz isso. Não fala. Vou deixar aí pra você, porque a semana que vem você fica na cabeça. A Bíblia nunca disse que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Eu fico encabulado, diz que todo olho verá. Então esse todo olho verá, é que esse texto aqui, esse que vem com as nuvens e todo olho verá, inclusive aqueles que transpassaram, todas as linhagens da terra prantearão sobre ele. Nós vamos entender melhor este ponto na aula 3, tá certo? Na próxima aula também, mas esse momento aqui é o momento da vinda em glória de Cristo. Nós não podemos confundir a vinda em glória com o arrebatamento, que a próxima semana a gente vai detalhar o tempo dos eventos. Então, arrebatamento é uma coisa, vinda em glória é outra. Ambas fazem parte da segunda vinda de Cristo. Não existe 3 vindas, existem 2. A primeira ele já veio, e agora ele vai vir a segunda. Só que essa segunda, vários eventos acontecem. Não é um evento só que acontece, é vários eventos envolvem a segunda vinda. E esse foi o problema da nossa teologia. Ela separou, a teologia escofieldiana, né? Separou a maneira de se interpretar. Até interpreta basicamente legal, assim, mas ela confundiu aí, colocou fases, e essas fases só confundiram a cabeça, como se Jesus vem para a igreja, depois volta, depois vem de novo, depois volta, depois vem de novo. Teve uma irmã lá que veio me perguntar, que veio na escola dominical da Assembleia de Deus, acho que no ano passado, ela, irmão, vê se eu estou certo aqui, eu contei umas 4 vindas. Eu falei, meu Jesus! Falei, não, mano, não é assim não. Não é 4 vindas não, então confundiu. Aí, a partir do momento que nós passarmos aí a visão bíblica, vocês vão, creio que vão compreender melhor aí como que se dará os eventos. Posteriormente, que nós só não lemos aqui é a visão do Cristo glorificado. E aqui a gente entende, João, ele viu, voltando aqui, João, ele viu, para fundamentar mais, João viu Jesus sendo ocultado nas nuvens, não viu? Ele estava lá no momento da assunção de Cristo. E observa que na terra, isso passou 60 anos, porque agora ele está no ano 90 escrevendo. 60 anos se passaram, ou seja, Jesus já tinha chegado faz muito tempo lá, né? Mas Jesus vai pegar ele e vai levar lá para aquele momento da sua chegada, que nós vamos ver na aula que vem, porque João vai ver Jesus chegando lá, para você ver como João se moveu nessas dimensões, porque ele vai ver inclusive Jesus chegando.
Então, entendendo isso aqui, fica fácil de compreender a maneira que João escreve. Por exemplo, tem fatos que João vai ver acontecendo, porque ele está vendo o desenrolar. Porém, no nosso tempo, ainda está na dispensação do será. Ainda não aconteceu. Por exemplo, ele diz lá, houve batalha no céu. Daí pegamos isso daí e interpretamos que houve uma batalha, que Lúcifer foi jogado na terra. Mas isso ainda vai acontecer, porque inclusive diz lá que ai dos habitantes da terra, porque Satanás é chegado até vós. Então observa, tem um dos ai é justamente por isso. Então não pode ter sido lá no passado. O capítulo 12 é um capítulo bem complexo para entender, porque tem eventos que já aconteceram mesmo, por exemplo, o nascimento de Cristo, mas a maioria ainda não aconteceu. Tá certo? Então tem que ter sensibilidade para entender quando que muda o texto. Só para você ter esse entendimento aí, por isso que muitas vezes a gente não pode se pegar a teoria, porque a teoria vai conseguir interpretar logicamente. Geralmente as igrejas tradicionais trazem essa linha de interpretação muito lógica, mas tem que ter a sensibilidade. Por exemplo, quantas vezes vocês já ouviram que falaram assim, o diabo não veio a não ser para roubar, matar e destruir? Mas aquele texto lá, Jesus está falando dos líderes religiosos, eles que são o ladrão do texto, que matam, roubam e destroem. Fabrício, tem que aceitar Jesus. São os falsos líderes. Daí nós pegamos lá e aplicamos a Satanás. Mas Satanás engana mesmo, Satanás destrói. Mas ali o texto tem dois tipos de interpretação, tem dois pontos que o texto dá uma virada. Que primeiro Jesus fala que é a porta das ovelhas, depois ele muda a interpretação e diz que é o pastor. Então tem que ter essa sensibilidade a Bíblia, para ver quando um texto fala de uma coisa e para ver quando, às vezes no mesmo capítulo, isso que eu ia falar, né? Que às vezes até no próprio versículo, então muda o enfoque. Versículo geralmente está ligado a contexto, né? Isolado assim. O problema realmente foi esse, nós isolarmos os textos. Nós acostumamos a isso, a isolar os textos, e daí criamos essas interpretações, né? Esquecemos dos contextos, imediato ou imediato, né? Que pode estar no livro, pode estar aqui Apocalipse. Para você saber quem é a mulher, se você não entende lá o Gênesis, Sol, Lua e estrelas, você não vai saber que é Israel. Então, a hermenêutica tem que ter essa sensibilidade, né? No momento de você interpretar a palavra, certo? Vamos agora para o ponto escatológico. E um dos pontos escatológicos que nós temos que entender é o que? A morte e o estado intermediário, né? O que acontece com os mortos, né? Nós temos que entender. Primeiro ponto, que a Bíblia fala que morte é um juízo. Vocês estão aí? meio assustado. Quer que a gente faça uma oração aí? Para Jesus amolecer nossos corações? Não, é o livro agora. 25, Escatologia. Mas é em Gênesis que nós temos a revelação, que a morte é um juízo. A morte, se comer, certamente morrerá. Estava na lei. Toda alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. E por um só homem entrou a morte no mundo, né? O pecado e a morte passou para todos. É importante nós notarmos esse texto que eu coloquei ali de Romanos 5,12. É outro capítulo que tem que ter muita sensibilidade para entender. A Bíblia fala que o que passou a todos os homens foi a morte e não o pecado. Então o homem nasce com a natureza caída. Desde 7 você já vê. E Adão gerou um filho segundo a sua semelhança, ou seja, a semelhança caída já. Então o homem tem a natureza caída, propensa ao erro. Mas tem um tempo que o homem não está... esse negócio, porque falam da natureza pecaminosa, né? Quando o homem nasce em pecado. Mas os textos bíblicos dizem que não é assim. Tem um tempo que o homem não tem essa decisão, não consegue decidir, que é o tempo que a gente chama de inocência, né? Que a consciência não brotou. E Paulo fala isso no capítulo 5 mesmo, se não me engano, ou 7. Houve um tempo que eu vivia sem lei. Mas quando acho que o pecado brotou em mim, alguma coisa assim,
a lei, conheci a lei, o pecado brotou em mim. Ele fala alguma coisa assim, está ali entre o capítulo 5 a 7 de Romanos. Isaías tem uma profecia acerca de Cristo que diz assim, ele comerá leite e mel, acho que capítulo 7 ou 9, ele comerá leite e mel até que saiba escolher o bem e rejeitar o mal. Então observa que há um período em que nós não sabemos escolher o que é bem e mal, que nós estamos aí nessa inocência, não temos a consciência, mas quando a consciência nasce, brota em nós, aí estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos ao pecado, estamos com a natureza caída, né? Temos a propensão, por mais que tentemos acertar, não conseguiremos, por isso que todos pecaram. E quando que eu sei que essa consciência gerou? Quando que acontece essa... Não tem uma idade, né? Falam dos 5 a 7 anos, mas como que dá para entender? Quando a morte brota no homem. E quando que a morte brota no homem? Quando que morre, a primeira coisa no homem, assim, visivelmente, é o dente de leite, né? Quando cai o primeiro dente de leite, é a prova da morte. Nós era para ter uma marcada dentária, né? Mas por causa da morte temos duas aí, né? Tem uma de leite e a outra. Nada em nós era para morrer. Mas diz aí a ciência que desde o primeiro dia da vida já estamos morrendo. Estamos morrendo. Então, isso daí é um juízo. É um juízo para todos os homens. Inclusive Jesus, isso é a prova que Jesus veio perfeitamente como homem, porque Jesus passou pela morte, mesmo sem pecado. E por ele morrer sem pecado, ele consegue aí anular o escrito legal, né, que era contra nós, e dar remissão a nós, e nos resgatar por esse sacrifício inocente, né? Um sacrifício perfeito. Morte na Bíblia tem o conceito de separação. Morte física, a alma separa do corpo. Quando se chama morte física. Morte espiritual, o Espírito Santo deixa. Então Adão morreu instantaneamente quando pecou. Espiritualmente ele morreu. O Espírito Santo deixou o seu interior e ele agora, o Espírito Santo passa a estar sobre ele, conforme nós ensinamos no livro de Profetas. Então há uma morte espiritual, quando o Espírito Santo está afastado do espírito humano. A morte física, a alma separada do corpo. E tem a segunda morte, que é o homem em alma e corpo separado eternamente de Deus. Porque essa é a morte eterna? Essa é a morte eterna, a segunda, chamada de segunda morte, que é o lago de fogo, que é um lugar que é juízo tanto para espíritos, anjos, quanto para homens vivos. Lá não é morto não, lá não vai entrar morto, porque a Bíblia fala que eles ressuscitaram e foram lançados lá. Então se ressuscitaram, voltaram a ressuscitar, a voltar à vida, e foram lançados no inferno. Então o inferno é um lugar para vivo, assim como o céu é um lugar para vivo. Então os que estão em Cristo hoje aguardam esse momento, né? A ressurreição, para estar em pleno lá. Compreendido esse ponto, este é o estado intermediário, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aqui nós temos Calvário, né? Lugar da caveira. A cruz de Cristo ficou pequena, vamos aumentar. Aí você pode desenhar aqui uma caveira bonitinha, né? A minha não vai ser bonitinha. Lá uma caveira. Pode desenhar uma caveirinha ali. Ficou pequena a minha caveira, né? Caveira cabeluda? O que acontecia aqui? Esse lugar que fica no interior da terra, chamado de Hades, né? Hades no grego, que é o grego, e Sheol, traduziram errado Seol. Seol é uma tradução errada, é Sheol. É porque a letra Shin é a mesma letra Sim, só que depende do lado do ponto, né? Ponto no lado direito é Shin, ponto é Shi, é esse som. Ponto do lado esquerdo é som de S. E como está no direito, lá no original, então é Sheol. Sheol. Sepultura. Isso, que é hebraico aqui, né? Que é lugar dos mortos, sepultura, lugar da sepultura, lugar dos mortos. Então, para onde vão os mortos? E entendemos que há uma porta, né? Há um grande portão, e foi o que Jesus falou. O problema da Almeida é que ela traduziu todos esses lugares que nós vamos comentar como inferno. Daí ficou difícil a compreensão. Jesus disse: as portas, esta é a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus não disse a porta do inferno.
Aí por pegar essa tradução, e era que nós tínhamos disponível até então, né? E quando você fazia um curso teológico, você aprendia isso aí que eu estou falando para você. Agora tem traduções que já traduzem por Hades, já colocam ali, né? Sheol, não colocam o inferno. Mas esses pontos a gente só ia aprender numa escola teológica, com alguém que conhecia um pouquinho do grego. Tá certo? E entenderam aí que o próprio Satanás está no inferno, né? Ele tem até hino que cantavam, né? Hino no momento da morte de Cristo, lembra desse hino? Que no momento da morte de Cristo, e no inferno uma festa tão grande, acabamos com ele e matamos ele. Isso é coisa de semana. Infelizmente, né? Infelizmente é coisa de assembleiano mesmo, né? Porque são da Assembleia essas cantoras, né? Mas não aconteceu Depois isso. eu vou vender meu CD para você. Aí você vai dizer, senão não deviam ter cantado assim que tem errado. Então não há. Então Jesus falou as portas do Hades, mas daí nós pegamos essa frase e usamos como uma blindagem, né? O escudo tem que ser a fé e não frasezinhas, né? Fé tem que ser escudo. E nós não, as portas do inferno não vai prevalecer, pregadores, né? Para ver a multidão fazer ola, né? Se empolgar, eles animam a torcida, né? Então isso aqui é a porta do Hades. Quando Jesus diz as portas do Hades não prevalecerão, porque a morte não teria poder de levar cativos salvos. Coisas que até a morte de Cristo, até o momento que Cristo veio e morreu, a morte levava cativa, e o império da morte estava com Satanás. Está em Hebreus, que o império da morte estava com Satanás, e ele levava cativo para esse cativeiro aqui do Hades. Era um cativeiro, porém era um lugar que tinha separação, né? Um grande abismo, a Bíblia fala, e embaixo tem o poço do abismo, né? Aqui tem um caminho, né? Esse caminho aqui eu posso chamar que é o vale da sombra da morte, né? Se você não for arrebatado, se eu não for arrebatado, nós vamos passar por este vale, né? O que o salmista fala é muito interessante, ainda que e nós só lemos superficialmente, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é exatamente esse lugar aí de mortandade. A gente interpreta tudo errado, né? Porque a gente pensa que o vale da sombra, aquele tempo difícil que a gente vai passar pelo vale, né? Não, o vale da sombra da morte é um lugar real. Inclusive a batalha aqui, por exemplo, uma pessoa que está na UTI lá, morre e não morre, e vai um pastor pregar, aparece ali um anjo, aparece um demônio preparado para levar. Se ele se converter, o anjo leva, né? Agora se ele não converter, é arrastado. Então isso acontece, irmão. Isso acontece no mundo espiritual. Há uma batalha, né? Agora os que estão em Cristo já não, né? Os que estão em Cristo acontece. E a Bíblia fala, irmão, que nós não lemos direito às vezes. A Bíblia, nós temos medo da morte, mas a morte para os salvos é como foi para o pobre lá da história de Lázaro. Rico e Lázaro. A Bíblia fala que um anjo veio e levou Lázaro. Então para os salvos você vai ver um anjo, irmão. Se não vê anjo, misericórdia. Não dá mais tempo, né? Se vê a escuridão. Então, irmãos, até a morte de Cristo, os justos eram levados para este lugar, que é chamado de paraíso, que ficou muito conhecido como seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Por que seio de Abraão? Por que Abraão acabou tendo esse nome? Esse nome levou ao nome de Abraão. Porque Deus ele honra, né? Deus ele honra a alguns conforme ele quer. Deus é Deus de todos, mas às vezes ele gosta de ser chamado Deus de Elias. Às vezes ele gosta de chamar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Deus de Moisés. A lei é de Deus, mas ele deu o título lei mosaica, né? Ele honrou. Então Deus honrou esse homem porque pela fé ele viu a cidade sendo construída nesse período aqui, ó. Vou colocar a cidade aqui agora. Vou colocar a cidade
só de maneira didática, ela não é separada, mas só de maneira didática para nós entendermos. Está melhor, né? Ó, para nós entendermos, como ela tem 3 dimensões, então ela tem a dimensão do era, do é e do será. Certo? Então, na dimensão do era é quando essa cidade estava sendo construída. Que antes da cidade, de existir a cidade, a Nova Jerusalém, só tinha o trono de Deus no Monte Sião. Só que a partir de um momento, Deus começou a construir a cidade. E essa cidade não foi feita por mãos humanas, a Bíblia fala, mas eterna. E é importante dizer que Deus não é uma fada, não. Deus não usa varinha de condão. Deus não faz coisas do imediato. Deus, ele projeta, planeja, arquiteta e depois ele vai construindo. Então essa cidade foi lançada os fundamentos a partir do tempo de Abraão. E ele, pela fé, ele viu. Onde está isso? Quando fala de Abraão, nos heróis da fé. Talvez você nunca prestou atenção, né? Talvez você não tinha ideia disso, né? E diz, pela fé Abraão viu os fundamentos da cidade sendo lançados. Então, por ele ter visto, ele passou a se tornar um profeta. Todos os justos que iam para cá, lembrando, aqui é lugar de justo, ó. Todos os justos, ele dizia, calma, espera, porque o nosso Senhor vai vir nos levar para a cidade. Eu vi a cidade sendo construída. Aí, conforme entrava, passava os tempos, as pessoas iam chegando lá testificando, porque é um lugar de consciência. O rico tinha consciência da sua vida, dos seus irmãos, então é um lugar de consciência. Daí eles iam testificando, e cada um que entrava lá, eles perguntavam o que você viu. Aí eles diziam, né? E Jó era aquele que desafiou Deus. Jó ficava nos portões, estava no livro de Jó. Eu vou esperar aqui nos portões, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele por fim se levantará. Ele vai me tirar daqui. Jó estava lá. E conforme ia chegando, as pessoas diziam, o que você viu? O que foi te revelado no teu tempo? Porque quando entra aqui, ele sai do tempo. Não tem consciência de tempo, né? Por isso que quem morreu hoje em Cristo, se passar 5.000 anos, por exemplo, Jesus não vier, eu creio que não vai isso, mas se passar, ele vai, é como se ele fechasse os olhos e já abrisse para a glória. Não tem essa consciência, a única inconsciência que tem é de tempo, porque ele sai do tempo. Saiu do tempo, está fora, né? Não conta. Então morreu, fechou o olho e abriu para a ressurreição, né? Então, só que eles estão em alma consciente também, né? Eu digo na plenitude, né? Ele não vai, Senhor, eu já morri, Estevão, né? Morri lá, fui o primeiro a morrer, o Senhor demorou tanto aí. Não tem essa consciência de tempo. Eles estão no paraíso e para eles não tem esse negócio, passou um dia que eu estou aqui, passou 2 dias. Eles não têm, eles estão dentro da dimensão da eternidade. Esse mundo espiritual está dentro da dimensão da eternidade, certo? André, hoje você tem uma oportunidade de mudar meu pensamento. Vamos lá. Veio aberto. Por exemplo, eu nunca entendi que essa cidade aí que desce do céu é literal. É literal. Mas eu nunca entendi isso. É literal, tem até medida, né? Por quê? A escatologia por muito tempo excluiu a cidade. Inclusive a cidade é tida como a esposa. A cidade leva o nome a esposa leva o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Isso aí era algo espiritual. Não era, então tem muito, a nossa escatologia excluiu a cidade, mas a cidade vem descendo. E conforme alguns estudiosos dizem que desde o tempo que João viu, ela já vem se aproximando. Nós vamos ser levados para ela, nós vamos entender melhor ela na semana que vem, certo? Quando nós entender arrebatamento, nós vamos ver onde que ela se encaixa. Por excluir ela, é que houve erros também de interpretação, né? Porque tem gente que pensa que ela vem só lá para o milênio, para ficar no milênio, e não é assim. Ela é uma parte fundamental, né? Porque nós seremos levados para ela. E ela é a nossa habitação, é a habitação da esposa. E como eu falei, ela demorou para ser construída, tanto é que os fundamentos é o Evangelho, porque os fundamentos é o apóstolo. As portas é Israel, porque a salvação vem dos judeus. Não é o que Jesus disse?
Então, as 12 tribos, nome das portas, porque fala da salvação, e ela iniciou com os judeus. As portas são de pérola, né? Oval. Está lá em Apocalipse 22, pérola. A pérola é o material mais caro, lembra? Só que também não é a pérola terrena, é um material, um corpo celeste, vamos dizer assim, né? É uma outra matéria, né? Uma outra natureza, assim como o nosso corpo. Nosso corpo será real, porém com uma outra natureza. Ele será transformado, mas não pense que nós vamos atravessar parede porque seremos espírito. Não, é uma matéria que atravessa a parede, mas é matéria, que inclusive come. Jesus comeu. Só que essa natureza, ela não é, o sistema dela não é de digestão como o nosso, né? O sistema dela é de tragar ao que é mortal, que a Bíblia fala, né? E tragar o incorruptível será tragado, o incorruptível será revestido, né? Mas vamos, na próxima aula a gente vai ler esses textos também, para ficar mais claro. Então, é um corpo com outra natureza. Tocaram Jesus, Jesus comeu. Então é um corpo além do ressurreto, porque Jesus ressurreto é uma coisa, Jesus glorificado é outra. Você viu a visão de João? Ele não descreve Jesus como ele viu ressurreto, ele descreve Jesus glorificado. Então esse será o corpo da igreja também, um corpo de glória, um corpo glorificado, certo? Então é literal, nós não podemos excluir, né, a literalidade, porque ela será vista, inclusive ela vai fazer sombra na Jerusalém terrestre, e a sombra dela será o templo, né? Porque na Jerusalém não vai ter um templo fixo simplesmente, será a Jerusalém, será o templo, né? Terá a parte do lugar santo, terá a parte onde só os sacerdotes poderão entrar, o povo não poderá entrar, terá as dimensões que está descrito em Ezequiel. Então é importante conhecer esse ponto aqui, certo? O lugar de tormento vai os ímpios. Isso aqui desde o primeiro até o último vai para esse lugar de tormento, ele funciona ainda. E aqui nós temos em grego é tártaro. Tártaro, que é poço do abismo. O abismo é aqui, ó, né? Um grande abismo que separa. E tártaro é poço do abismo. E quem está aqui? Todos os anjos caídos que não permaneceram nas regiões celestes, que quiseram entrar neste mundo, incorporaram em alguém, foi expulso e foram presos aqui, reservado para o dia do juízo. Desde o período antediluviano, quando aqueles demônios saíram das regiões celestes, possuíram a mistura de raça ali, né, dos filhos de Deus e filhos dos homens, os seus filhos nasceram sem a proteção, então eles endemoniaram aquelas pessoas, tá? Filho de Deus, filho dos homens, tem algumas linhas. A mais coerente que eu vejo hoje é que esses filhos de Deus são a geração dos poderosos da terra, porque Benai Ha Elohim pode ser traduzido como filho dos poderosos. E quem julgava-se poderoso? A geração de Caim se julgava poderosa, vinda direto de Deus, sendo semelhante a Deus, porque tinha aquela conotação lá na geração de Sete, foi inferiorizada porque Sete foi gerado conforme a semelhança de Adão, então eles se julgavam poderosos, e filhos dos homens a descendência de Sete, certo? Uma das interpretações é que filhos de Deus é anjo, filhos dos homens é os filhos dos homens. Aí para rebater isso colocaram que filhos de Deus é a linhagem piedosa de Sete, filhos dos homens é a linhagem de Caim, mas daí foi só para rebater uma teoria que também não tem fundamento. Filhos de Deus e filhos dos homens fala de geração simples. É simples o contexto, simples. Embora João vai falar filhos de Deus a anjos, é simples o contexto. Capítulo 4 fala da descendência de Caim, de Gênesis. Capítulo 5, descendência de Sete. Capítulo 6 ia falar de anjo? Ora. Claro que não, fala de homens. Está desde o capítulo 4 falando de homem, vai colocar anjo no meio aí? Então, é um erro também. Então, essas gerações, e a mistura de raça fez com que nascesse uma terceira geração sem a proteção divina, porque não tinha nem a proteção do sinal de Caim, nem ao Espírito Santo sobre a geração de Sete. Nasceu uma geração sem proteção nenhuma. E
O diabo não queria ficar no corpo da serpente, né? O inimigo não queria, porque no corpo da serpente não dá para ele fazer nada, não dá para ele dominar. Ele queria o homem, ele queria entrar no homem. E conseguiu através dessa geração, e Deus aprisionou esses anjos no poço do abismo. Você vai ver isso em 1 Pedro 3,19, né? Que ele fala sobre esse lugar e que eles estão presos desde os tempos antediluvianos, e que hoje, se um demônio é expulso, ele vai para esse lugar, fica preso ali, e eles vão ser soltos na grande tribulação. Nós vamos estudar isso daí. 200 milhões de demônios na terra. Mas nós não vamos estar aí. Glória a Deus. Então, por isso que a igreja não passará a grande tribulação, né? Imagina a igreja ficar no meio de um monte de demônio, sendo que a igreja tem poder para expulsar. Então é incoerente falar que a igreja passará pela grande tribulação por causa disso. Ficará uma igreja, a falsa igreja que nós vamos estudar. Então, compreenderam? Então, até a morte de Jesus é assim que ia: salvos, justos iam para cá, ímpios para cá. Paulo diz que Jesus, antes de ascender, ele também desceu às regiões mais interiores. 4:8, a partir do 8 de Efésios. Isso, 10:05 já, irmão, tem que terminar. 4:8 de Efésios, ele fala que ele desceu e levou cativo o cativeiro. Então, o que Jesus pegou? Pegou os salvos daqui. Isso que eu ia perguntar agora, que você falou até a morte de Jesus. Isso, importante, eu vou comentar bem breve. Na morte de Jesus, o corpo fica na cruz, o espírito ele tem entregue a Deus, a alma vai entrar aqui, onde está o trono de Deus, para apresentar o sangue. Então ele vai lá no Santíssimo, apresentar o sangue, derramar o sangue no altar. Depois ele volta, e essas regiões aqui, as regiões celeste, a batalha aqui, que os demônios querem aprisionar ele. Salmo 18 vai falar isso: os demônios querem aprisionar a alma, porque todos que morriam aprisionados. Mas Jesus vai clamar. Aí Jesus clama, a Bíblia fala assim, 18 a partir dos 5, 6 ali dos Salmos: na minha angústia clamei, e Deus me ouviu no seu santo templo. Isso tem uma conotação profética muito interessante. E Deus veio e me fortaleceu. Só que Deus precisava vir naquele instante. E o movimento dos carros, dos querubins, que nós aprendemos sobre o carro, é muito demorado até os querubins tomar posição. Então não dava tempo de Deus vir de carro. Deus veio de Hornet. Não é? Se tiver alguma moto melhor, fala aí. Eu sei que Hornet é bom. Deus veio de Hornet. Como assim, irmão André? É que diz lá no versículo 10, no verso 10: e ele montou num querubim e empreendeu o voo, voou nas asas do vento. Então, como estava demorando, ele montou no querubim e veio, fortaleceu Cristo. Cristo batalhou com todos os demônios. Está no Salmo 18, está em Colossenses 2, a partir do 17, que ele despojou e expôs espetacularmente principados, potestade, cravando, né, pegou aquele escrito que era contra nós e cravou na cruz. Então anulou aquilo lá. E quando ele batalhou, ele venceu. E é por isso que versículo aqui, 18 de Apocalipse diz: eu sou o vivente, estive morto, mas eis-me aqui, e eis que vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves, na tua tradução, inferno, mas o certo aqui tem a chave do Hades e da morte. Então agora ele tem autoridade, chave na literal, autoridade. Quando Jesus vence e toma a chave da morte, a Bíblia fala que no momento da morte de Cristo houve um grupo que ressuscitou, não houve? Só está em Mateus 27, acho que a partir dos 50, que ressuscitou. Isso para provar que ele tomou a chave da morte. Se ele tem autoridade pela morte, um grupo tem que ressuscitar. Quem que é esse grupo? Esse grupo é o que está registrado em Hebreus 12, 23. Os primogênitos arrolados no céu. Então quem são esses? Provavelmente, aí não dá para afirmar, provavelmente os justos desde Adão até Moisés. Esses que ressuscitaram e ficaram no sepulcro esperando Cristo, corpo ressuscitado. Esperaram Jesus ressuscitar. Por que de Adão até Moisés? Porque esse tempo o pessoal vivia sem lei, né? Não tinha lei. Então eles são os primogênitos. De Moisés até o último ali, até o ladrão da cruz,
eles também foram tirados. Estava aí também, né? Oi? Tá, ladrão na cruz, né? Não é da cruz, porque ele não roubou a cruz, né? Ladrão, nós falamos ladrão da cruz, né? Ladrão na cruz. Também estava aí. Ele entrou com Jesus e é que responde o que ele disse, porque ele olhou para Cristo e disse: lembra quando entrar no teu reino? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque Jesus entrou com ele para depois tirá-lo de lá. Se Jesus falasse hoje mesmo estará comigo no reino, seria incoerente, porque o reino de Jesus ainda iria vir, tá certo? Então aqui Jesus entra aqui, mostra que eles são salvos, né, que eles foram salvos, que breve vai tirar. Primeiro dia ele vem aqui, no segundo dia ele vem aqui, está aqui em 1 Pedro, aqui ó, sobre o Tártaro é 2 Pedro 2,4. Pedro. Eu estou prestando muita atenção. 2, 4. Peguei errado a caneta aqui. Aqui 2,4. 2 Pedro 2,4 fala do Tártaro e aqui fala dos espíritos em prisão, que Jesus foi lá. Na tua tradução está lá pregou, mas esse pregou não é evangelizar, ele declarou a vitória. Porque ele tinha batalhado aqui e ganhado, agora ele veio e declarou a vitória, que ele é vitorioso sobre o império da morte. E depois ele passa no lugar do tormento. Mas é aí que fala que ele tomou as chaves? Não, a chave ele toma aqui. Porque aqui quem está aqui está preso. Não tem autoridade nenhuma. Os demônios que têm autoridade de fazer alguma coisa é esse aqui, ó, que entram ilegalmente, né? E eu já soube que ele entrou lá no poço do abismo. Ele fala que foi lá no inferno pegar a chave, né? Não, aqui não tem chave não. Aqui eles estão em juízo, aguardando o juízo, porque eles não deveriam sair daqui. Foi lá? Os que estão aqui estão reservados para juízo. Mas o jeito que o professor está falando, eu já estou brigando aqui. Então, aí ele passa aqui, Pedro fala que ele pregou aos mortos. E Salmos também fala que ele, Salmo 68 a partir do 20, fala que até que eles estavam em tormento pediram para ele ficar, que é o único momento que eles tiveram paz, porque o príncipe da paz passou aqui. Até os rebeldes na sua morada pediram para ele ficar, mas ele não ficou. Daí ele veio aqui e vai tirar esse grupo. E como que Deus vai tirar esse grupo? Com que frota que Deus vem? Simplesmente com 200 milhões de carros. Lá em Salmo 68, 20. Ele vai levar com 200 milhões de carros os salvos para onde? O grupo que ressuscitou vai vir para essa dimensão, porque essa dimensão só entra com o corpo ressuscitado ou transformado. Certo? Tem alguns que estão aqui. Elias. Então, quem tem corpo vai entrar aqui. Então, o testemunho de Jeová já dançou. E esses outros aqui que não, e esses outros aqui que não foram ressuscitados, eles vêm para a dimensão do será. Aqui eles estão nu do seu corpo, tá? Nu do seu corpo, estão sem corpo. Isso está em 2 Coríntios, tudo tem base bíblica. 4, vou ver lá, o capítulo 5 também, capítulo 5. 4 e 5 vai começar a falar sobre esse povo aqui. Então todos os salvos hoje foi transferido, o lugar do paraíso foi transferido para cá, ó, onde Paulo foi. Paulo diz que o paraíso está no terceiro céu, então não está mais embaixo, está em cima, no terceiro céu, que é esse lugar aqui. Por que eles estão como que você vai entender esse texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4 e 5 lá? Como que você vai entender? Porque Paulo diz assim, ó, e nós, daí o povo interpretou errado, eu vou terminar aqui, senão eu vou longe. E nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, oprimidos, mas temos uma casa, uma morada, um edifício. Daí todo mundo interpretou que lá nós teremos casa, uma mansão celestial. Já ouviu da mansão celestial? E lá vai ter uma torneirinha de ouro, né? Vai ter uma caminha de ouro, por causa desse edifício que está ali, mas não, ele está falando do corpo. Nós estamos nesse corpo terreno, terrestre, tabernáculo, mas temos um corpo não feito por mãos humanas, eterna, feita por Deus. E nós, olha o desejo de Paulo, nós não queremos ser despidos como eles, porque quem está aqui está despido do corpo, está em alma. Nós não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos. Paulo não queria morrer. Paulo não queria passar pela morte. Queremos ser revestidos da imortalidade, ser revestidos dessa natureza.
Então, eles estão aguardando. Essa dimensão só funciona até o momento do arrebatamento. Depois você vai ver que as almas dos que forem mortos na grande tribulação não vão estar neste lugar, estarão debaixo do trono, clamando, debaixo do altar de incenso, clamando justiça. Então esse lugar é reservado para os mortos em Cristo hoje, para todos que morrem em Cristo, estão no lugar do paraíso, neste lugar, no paraíso, aguardando a ressurreição para entrar em plenamente. Você acredita que tempos passados ensinaram que eles estão em algum lugar? Eu fui dar uma aula sobre isso, escola dominical, aí a irmã perguntou, eu explicando isso, a irmã perguntou, eu pensei que eles não estavam ainda no céu. Não sei se você já ouviu isso, que só vai no céu depois da ressurreição. Mas onde eles estão? Aí, inclusive, na época, nosso pastor presidente falou, eu vim da mesma escola que ela e nos ensinaram assim. Mas eu perguntei para ele, então onde eles estão? Aí o pastor olhou para mim e disse, estão em algum lugar aí. Mas, se não tem uma explicação para dar e acredita, por que não acreditar em algo que a Bíblia mostra ali também, que eles estão no paraíso? E Paulo foi lá nesse lugar. Por isso que ele fala que eles estão nu do seu corpo. Então é simples, irmão, nós acreditamos muito em fábulas, em continhos que contaram para nós, esquecemos de analisar. Isso já foi mais. Tá certo? Ninguém me pega mais isso. Isso aqui é importante conhecê-los. Esse aqui foi... Mas merece uma pausa essa aula, vamos lá. Me perdoe esses minutinhos aí, mas é que eu quero transmitir esses pontos aí pro senhor. Quando Jesus morreu, né? Ressuscitou, as pessoas estavam juntos também. Diz lá, né? Mateus. Mateus diz, né? Só que em Hebreus fala que os homens extraordinários morreram uma só vez. E as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Então, isso é uma coisa que dizem, né? Que eles voltaram a morrer. Só que essa linha que eu passei aqui, esse aqui são os salvos. Então, fala uns santos. Que santos é esse? Aí, como as pessoas às vezes não tem base do que a Bíblia diz na amplitude, diz, não, eles já morreram novamente. Mas, segundo esse ponto aqui, eles são justos que foram ressuscitados e foram levados para os céus, nesse momento aqui. Foram levados, assim como Enoque, Elias, Moisés, né? Certo? Então isso aqui não foi uma ressurreição, foi uma ressurreição a partir de Cristo, não foi ressuscitamento. Eles fazem parte das primícias junto com Cristo.